aquilo que ele deveria ser. A missão da igreja, nós que estamos aqui, nós estamos aqui para que o Espírito Santo mexa com os nossos corações e as nossas mentes, e nós sejamos capazes de resgatar, instruir a pessoa, integrá-la, equipá-la, para que quando a pessoa volte para a sua vida e as suas coisas, ela volte como testemunha do Senhor e como alguém que é capaz de discipular outras pessoas. É exatamente nesse ponto que está acontecendo a ruptura. A pessoa vem, entra, se assenta, participa, e quando ela sai, ela é atacada lá fora, ela é bombardeada, e ela não consegue se manter. Nesse ponto está acontecendo a perda, uma perda muito grande, uma perda que o Senhor Jesus advertiu. Ele advertiu em parábolas. Ele falou da parábola dos talentos, ele falou da parábola das minas, ele falou dessas parábolas e acentuou um percentual advertivo muito grande de perda. Falou na parábola do semeador também, dos 4 tipos de solo que só um produziu adequadamente. Todas essas parábolas são advertivas, tanto a nós, por exemplo, quanto àqueles a quem evangelizamos. Só que não significa que tenha que ter uma quebra tão grande, como a parábola das minas, uma quebra de 80%. Somente 2 de 10 pessoas produziram, somente 2. Não é possível, por exemplo, nós como igreja, admitirmos uma quebra de 80% no investimento que se faz, num trabalho que se realiza. Faz-se uma campanha e perde-se 80%, 90%, 95% daquilo que se fez. É necessário que nós, como igreja, como um todo, como membros do corpo de Cristo, tenhamos a ocupação em preservar aquilo que se conquistou. E a preservação está exatamente no discipulado e na integração. A pessoa vai ter que fazer parte disso, a pessoa vai ter que ser integrada a isso. Ela tem que ser posta dentro, no meio. Ela tem que ser vinculada ao todo. E o Espírito Santo pode e quer usar a mim e a você para fazer isso, para a glória de Deus Pai. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. O segundo ponto, discipulado, ou discípulo e disciplina. Eu quis comentar esses 2 termos porque eles são absolutamente intrínsecos. A palavra disciplina está relacionada à ideia, ou discípulo está relacionada à ideia de disciplina. Isso significa que dos verdadeiros discípulos requer-se disciplina. Nesse caso, por exemplo, disciplina em relação a nós que já somos discípulos, nós diríamos disciplina no sentido de determinação. Não disciplina no sentido somente corretivo, punitivo. Como é o caso, por exemplo, quando há uma transgressão, um tropeço, e a pessoa precisa ser corrigida. A pessoa precisa ser punida ou corrigida. Porém, disciplina não significa somente correção ou punição. Ela significa, antes de qualquer coisa, instrução, ensino, transmissão de conhecimento, comunicação de disciplina, transferência de informação. Ela tem que obedecer essa primeira regra. Antes de transmitir, por exemplo, o conhecimento, que é o elemento básico da disciplina, é evidente que qualquer outro tipo disciplinar será absolutamente injusto aplicado a uma pessoa. No nosso caso, por exemplo, se requer dos discípulos disciplina, isso diz respeito à determinação, à capacidade, por exemplo, de não querer perder absolutamente nada, nenhum e ninguém, de todos aqueles que nós tivemos a oportunidade de trazê-los para Cristo. Nós não podemos jamais exercer uma função, exercer uma atividade, simplesmente com a mentalidade de desencargo de consciência. A nossa responsabilidade é uma responsabilidade maior. Não é só um desencargo de consciência. É um cumprimento de uma vocação, é o cumprimento de uma missão, é o exercício de um dom, é na verdade a correspondência à dignidade vocacional estabelecida pelo céu, por Deus sobre a nossa vida. Não é só um desencargo de
consciência. Jesus não chamou os homens somente para segui-los. Ele exigiu deles a renúncia de tudo aquilo que pudesse prejudicar a conquista do alvo supremo do discipulado, que é a vida eterna. Esta é a intenção do Senhor. Este é o objetivo do Senhor. O verdadeiro discipulado atinge o seu clímax, o seu ápice, quando a pessoa já está pronta, vamos dizer assim, em condições de usufruir da possessão da vida eterna. Aquilo que Inácio disse. Inácio chamou o seu martírio como a conclusão do seu discipulado. Quer dizer, era um tipo de indivíduo cuja consciência era clara. Durante toda a sua existência, ele estava aprendendo com o Senhor para transmitir a outros e exercer essa vocação em relação a outras pessoas até o dia da sua morte. O termo discípulo, que vem do latim, significa aluno, aprendiz. A forma verbal de série significa ensino, instrução. Tanto no grego quanto no hebraico, o termo significa instrução e significa aprender. Quando se estabelece, por exemplo, aprendizagem, subentende a prática daquilo que se aprende, aqui se estabelece o que é o discipulado. Os hebreus usavam o termo talmidim para referir-se a discípulos, para indicar alguém que seguia algum mestre ou a sua escola de pensamentos. Na época, por exemplo, tinha os discípulos dos fariseus, tinha os discípulos de João, tinha os discípulos de Jesus, tinha os discípulos das escolas judaicas. Primeiro teve a escola dos profetas, depois teve a casa do livro, depois teve a casa do estudo, depois teve as academias de ensino, onde houveram grandes mestres, como Eliel, como Gamaliel, onde Paulo estudou. Eles eram discípulos. Esses discípulos eram chamados de filhos. Eram indivíduos que estavam vinculados aos seus mestres. E a palavra que eles usavam, por exemplo, era talmidim, para dizer que aquele indivíduo era seguidor daquele mestre ou daquela escola de pensamentos. O termo discípulo é usado somente nos evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. E aqui nós temos alguns textos. Nos evangelhos, esse termo está utilizado para referir-se àqueles que o Senhor Jesus chamou para segui-los. E também para dizer daqueles que seguiam João Batista, como está em Mateus capítulo 11 e versículo 2. Já em Atos dos Apóstolos, o vocábulo discípulo, ele tem a ver com aqueles que seguiam o caminho do Senhor. Já se referia, por exemplo, a indivíduos que eram seguidores do Senhor Jesus. O Senhor Jesus conseguiu imprimir na vida dessas pessoas as características do seu ministério e transformou eles em seguidores. O termo disciplina, por sua vez, que significa instrução e treinamento, vem da mesma forma verbal de discípulo. Isso indica que o discípulo é uma pessoa disciplinada, e a relação entre ambos os termos, discípulo e disciplina, aparecem em duas situações que elas são situações fundamentais. E eu preciso que você olhe para o parágrafo do 2º capítulo da tua apostila, onde está escrito, depois que está escrito, por exemplo, no século II, Inácio usou o termo para indicar seu martírio como final do seu discipulado, você vai encontrar o termo disciplina, que significa instrução e treinamento. E a relação entre discípulo e disciplina aparece em duas circunstâncias fundamentais. Primeiro, indica um modo de vida que alguém aceita quando pertence a algum grupo específico. Eu vou repetir essa frase para você. Discípulo significa um modo de vida que alguém aceita quando pertence a algum grupo específico, ou quando abraça alguma ideologia específica, supondo que esse meio de vida só pode ser mantido através da obediência a certas normas, a certas regras, a certos requisitos.
Quando o indivíduo, por exemplo, aceita abraçar essa forma de vida, ele é um discípulo. Mas para que ele possa aceitar, por exemplo, abraçar essa forma de vida, ideologia, conceito, como queira definir, se faz necessário que alguém apresente isso para ele. É necessário que alguém lhe apresente. É necessário que alguém lhe diga, por exemplo, do que se trata. É o caso de Filipe, no caminho de Gaza, quando ele evangelizou o eunuco da rainha de Candace. Ele apresentou para aquele homem o que significava seguir Jesus. E ele aceitou, ele abraçou. Ele abraçou aquela ideia. Ele abraçou aquela oportunidade. Esta é a primeira relação que existe entre discípulo e disciplina. A primeira circunstância. A segunda indica também um treinamento sistemático que que prepara uma pessoa para alguma tarefa específica, ou a fim de tornar essa pessoa um membro melhor de alguma organização dotada de algum propósito a cumprir. Aqui nesse ponto nós estamos. Nós, por exemplo, que estamos aqui, nós já aceitamos a forma de vida que nos fora proposta pela palavra de Deus. Nós já abraçamos essa ideia, esse estilo de vida. Isto tanto é discípulo, o indivíduo é discípulo, quanto é disciplina. Não existe como, por exemplo, viver no contexto, nesse contexto, sem a devida disciplina, sem a devida determinação, sem a pessoa ter a capacidade de se submeter dentro das normas propostas por esse estilo de vida. A segunda relação, a segunda indicação, trata do treinamento sistemático. Aí trata-se de um ensinamento que visa preparar, equipar uma pessoa, para fazer dessa pessoa uma pessoa capaz de exercer uma função específica, ou ser ela um membro melhor dentro da organização que ela pertence e que tem algum propósito. E eu faço uma pergunta para você esta noite: qual é o propósito da igreja na terra? Qual é a ocupação? Qual é a missão da igreja na terra? Por exemplo, esse ano até na nossa convenção, o senhor presidente, pastor João Seno, colocou como tema, dentro do nosso contexto convencional, discipulado. Está espalhado pelo estado inteiro. Está uma movimentação muito grande. E isso é uma bênção de Deus. E tem igrejas investindo na estruturação e no ato de equipar pessoas. Nós estamos reunidos aqui exatamente com o objetivo de adquirir melhores recursos ou informações, ou quando nada, aquele toque do Espírito que de repente nos falta, para cumprirmos um propósito. Nós pertencemos não somente a uma organização chamada Assembleia de Deus, nós pertencemos a um organismo vivo chamado Igreja de Jesus. Esse organismo vivo, que é o corpo místico de Cristo, a igreja, o propósito da igreja no mundo é fazer com que o nome do Senhor reine, seja temido, seja conhecido, seja anunciado, seja proclamado, que o nome do Senhor seja exaltado. Nós não podemos ficar indiferentes, em hipótese alguma, a tudo que acontece no mundo. Existe uma solução para o mundo, e essa solução está com você, está comigo. É que nós falemos e preguemos a palavra da verdade para o mundo, que anunciemos a verdade para o mundo. Quando nós conseguimos exercer essa função de equipar pessoas, então nós imprimimos essas características básicas, fundamentais, em uma pessoa que se torna discípulo. O Senhor Jesus, por exemplo, quando ele discipulou pessoas, quando ele trabalhou com pessoas, o Senhor Jesus foi bem claro. Em Lucas, o capítulo 9, versículo 57 ao 62, ele disse para um homem que se dirigiu a ele, dizendo que iria com ele aonde quer que fosse. O Senhor tinha uma consciência tão clara do significado, por exemplo, de alguém
ir após ele, tornar-se discípulo dele, era uma responsabilidade tão grande que o Senhor disse para ele: olha, as raposas têm seus ninhos, seus covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse homem, por exemplo, que disse: Senhor, eu irei contigo para qualquer lugar, ele não estava entendendo que naquela circunstância, e sem dúvida nenhuma continua sendo um padrão, havia necessidade do reconhecimento de uma dependência. O Senhor falou em outras escrituras dizendo: aquele que não conseguir me amar mais do que pai, mãe ou coisas que tenha, possessões, ele não consegue ser meu discípulo. Ele não consegue abraçar o estilo de vida que eu tenho como proposta. Não vai conseguir. Se não conseguir abraçar o estilo de vida que se tem como proposta, não vai também conseguir aceitar o processo do discipulado, o processo da instrução. Não vai conseguir. No nosso caso, a primeira parte está pronta. Quanto à segunda parte, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós devemos saber se estamos equipados suficientemente, equipados intelectualmente, equipados espiritualmente, equipados emocionalmente, equipados no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus. Você não vai ser um discipulador que simplesmente fala de uma organização. Você vai ser um discipulador que comunica a vida de um organismo vivo, que é a igreja do Senhor, movida pelo seu Espírito Santo. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? O Senhor Jesus disse para um outro, o Senhor disse para ele: você me segue. E ele disse: deixa que eu vá primeiro sepultar os meus pais. E Jesus disse: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. A palavra-chave nesse texto é urgência. Ao primeiro era dependência, ao segundo urgência. E disse para um terceiro, disse para ele: Senhor, eu te seguirei, mas tu me deixa despedir-me dos meus pais primeiro. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso fala de eficiência. Essas três coisas, dependência, urgência e eficiência, elas são um padrão para aqueles que admitem e aceitam ser discípulos do Senhor Jesus. Você precisa depender dele, você precisa com urgência fazer o que ele mandou, e você precisa ser eficiente naquilo que você faz, e aí o nome dele é glorificado e você é abençoado. Você pode exaltar o nome de Jesus? Amém? Vamos para um intervalo segundo a organização. Tem 10 minutos de intervalo, eu creio que estou na hora. É isso, evangelista irmão Adriano? Obrigado.